Luxemburgo falou basicamente sobre o time dele, Marília, falando que usou a palavra crescente ou crescendo. Essa é a pergunta que o corintiano quer saber. Está melhorando o time? Está evoluindo? Não. Daí para frente, como é que vai ser? Não, eu acho, sobre o jogo de ontem, foi um jogo ruim dos dois lados. Nenhum dos dois times apresentou nada. Rafael fez um total de 0 defesa, a não ser participou do lance do pênalti. Cássio também não. Acho que o São Paulo teve o domínio do jogo, o Corinthians deu a bola para o São Paulo, jogou para não perder, para não deixar o tabu ser quebrado, e ainda assim numa falha de marcação, de dobra de marcação, tomou o gol do Michel Araújo no começo do jogo e teve que de novo ir atrás do gol de empate, né, numa situação adversa, um time que já não ganha de ninguém há um mês. Então, realmente um jogo muito ruim do Corinthians de novo. A única coisa a ser comemorada é não ter perdido o jogo. A arbitragem é péssima, ela é sempre péssima. Eu não sofro de indignação seletiva, acho que não foi pênalti, acho que não foi falta do Calleri. E acho que todo jogo eles dão essas faltas e esses pênaltis. E ninguém faz absolutamente nada. Quando sai uma escala de clássico, paulista, com hábito carioca, caseiro, vai acontecer o quê? O Belmonte não sabia que ia acontecer isso? Eu recomendo, fiz ontem no terceiro tempo e a gente demonstrou faz uma busca com o nome do Bruno Arleu de Araújo, crítica. E vê quantas vezes ele eventualmente foi vetado por uma diretoria por arbitragens ruins. Ele é ruim. Os árbitros brasileiros são todos ruins, ele não destoa. Se tem uma coisa que eu acho boa, e eu acho mesmo, é que está na conta dele, porque o lance é na frente dele, não tem ninguém na frente dele. Tem ele, o Rafinha e o Wesley. Ele viu o lance, ó. Tem ele, o Rafinha e o Wesley. Ele quis dar o pênalti, não quis? Esse é o critério dele, então. No critério dele, isso daí é falta, e no critério dele, o que aconteceu com o Fagner e o Calleri é falta. No próximo jogo, ele que faça igual. Não ter chamado por isso, eu acho bom. Eu acho que o VAR não serve para isso, mas eu acho sempre, eu não acho ontem, eu acho sempre. Acho que o São Paulo poderia ter se esforçado um pouquinho mais. Acho que o Corinthians quis o empate, acho que no segundo tempo o São Paulo também quis, porque em algum momento ali poderia tomar uma virada que não vem acontecendo com o time do Dorival, um time muito seguro, uma defesa segura. Acho que o juiz errou lances capitais, é verdade, mas ele deu um cartão para o Beraldo com 10 que não foi nada e para o Fagner com 5 que não foi nada também. Foi um juiz que apitou tudo errado. Apitou tudo errado. Ele é péssimo, acho que não vejo nenhuma avanço no Corinthians e acho que isso é culpa da diretoria e do Luxemburgo, neste caso, e dos jogadores. Acho que não vai ter nenhuma evolução notável até o dia 10 de junho, pela sequência de jogos e pela previsibilidade de que o Corinthians vai mal nas próximas partidas, pelos adversários que o Corinthians tem. Acho que ele mexe demais. Algumas coisas eu acho boas e outras coisas eu acho que é demais. Algumas coisas iam acontecer. A saída precoce do Balbuena e do Duqueiroz iria acontecer por uma questão de seguro. O Corinthians, o seguro venceria dia 31 de maio e o Corinthians, sem dinheiro, tem medo. Já aconteceu antes. Então, aconteceria, acho, até com o Fernando Lázaro de uma forma mais discreta. Eu acho que ele mexe demais. São 4 jogos, 4 escalações. Que pese a impossibilidade do Fausto Vera contra o Botafogo, por exemplo, por suspensão, eu acho que não dá tempo nem de saber quem está jogando aonde. Acho que ele poderia, do mesmo jeito que ele assim, marquei atrás para o time não ficar vulnerável, eu acho que ele poderia ser mais pragmático, como é o Dorival. O time do Dorival é pragmático. Eu acho que na escalação ele poderia ser um pouco mais, ainda que você possa falar, foi o Wesley que sofreu pênalti e tal. Algumas coisas eu acho que ele acerta, mas eu acho que ele mexe demais no time. Em relação à arbitragem, de verdade, eu não vou gastar mais tempo do que falar a minha opinião. Não foi falta e não foi pênalti. E ponto. Gente, é interessante, né? Há um mês, se o torcedor do São Paulo imaginasse que ele iria à Fortaleza, o time controlaria o jogo, por pouco não ganharia. E iria à Arena Corinthians, controlaria o jogo, por pouco não venceria, acho que ele ficaria satisfeito com esses 2 empates. Estou pegando esse início da sua pergunta. A parte final do São Paulo, acho que não é falta de esforço, falta qualidade, é o que a gente fala. O quarteto final do São Paulo ontem, de ataque, era Alisson, Rodriguinho, Juan e Marcos Paulo. Com todo respeito. Não tem como
iram além na agressividade com os jogadores que o São Paulo tem do meio para frente. São Paulo do meio para frente é um time limitado. Qual a virtude do Dorival? Ter consertado muito do meio para trás e, sobretudo, no centro pensante do jogo, meio de campo. O São Paulo controla os jogos hoje, no ritmo dele. Sofre menos, é menos agredido. Fortaleza, cria menos, na Arena Corinthians, mas controla, mano. Mas não é agredido. É isso. E não é porque se defende melhor, é porque tem a bola. E vamos combinar. O São Paulo e o Corinthians estavam exatamente no mesmo estágio na semana que um decidiu demitir o Rogério e o outro decidiu demitir o Lázaro. No mesmo estágio. Mesmo estágio enquanto equipes, bandos, com os jogadores melhores no lado do Corinthians, piores do lado do São Paulo. O Corinthians piorou, o São Paulo melhorou. Isso acho que é indiscutível, né? É indiscutível, né? Acho que essa é a situação. Ah, perdeu a oportunidade de quebrar o tabu. Fato. Ah, nunca jogou tão dominante em Itaquera nas 17 partidas. Fato. Não, eu acho nunca que o Rogério jogou melhor o ano passado. Primeiro tempo. Primeiro tempo. Segundo tempo. Ah, ele entregou. Só estou dizendo que ele teve muita chance de fazer. É que no ano passado, no 1-1 também, né? Quando o Rogério Ceni era o técnico, fez as substituições no intervalo, aquele jogo e tal, o Corinthians, no segundo tempo, empatou com o Atos e teve algumas chances de virar. Esse jogo, de fato, a Maria falou, o Rafael não pegou na bola. Acho que isso nunca aconteceu. E do lado do Corinthians, essa estratégia de... a única coisa que eu discuto, eu entendo a estratégia do Vanderlei numa sequência muito difícil, vindo de 3-0 para o Botafogo, abraçar o empate diante de um adversário que está dominando o jogo. Agora, se ele não conseguir evoluir em relação a isso, se o time dele não voltar a vencer em casa e continuar frágil fora, ele não vai sair do Z4, né? É matematicamente impossível. E acho que eu nunca vi o Corinthians jogar assim num clássico contra o São Paulo nessas 17 partidas de Itaquera. O Corinthians não passou do meio de campo por opção, tentando jogar no erro do adversário. Então, aquilo que a gente ficava comparando dos times e dos bandos, o São Paulo está mais próximo de um time. Só que, Tironi, o São Paulo, porque tem um técnico que, não por acaso, hoje é campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, e um bom ajustador de times, o São Paulo tem limites claros. Talvez o São Paulo chegue num teto com o Dorival e dali, sem algum... Eu falo isso. Se não tiver algum reforço no meio do ano, do meio para frente, tem um teto claro. O São Paulo é limitado. O Corinthians tem mais recursos técnicos que o São Paulo. Agora, isso aí é um bando, não é um time. Né? Uma coisa... O Corinthians definhou nesses últimos tempos. Né? E, lembrando, o Corinthians quebrou o tabu. Falamos isso na sexta-feira, lá no Morumbi, no Paulista. O que adiantou, além de 10 dias de trégua? Né? Com os mesmos jogadores, o Corinthians piorou muito. Em relação à arbitragem, eu acho que, como a Marília falou, a escala diz muito. Quando a gente tem 7 jogos ou 6 de 10 com polêmica, você chega a uma conclusão. A escala foi completamente equivocada. E foi a primeira vez que ela foi equivocada nesse Brasil. É a primeira vez que a gente está falando. Talvez a rodada no meio de semana tenha embaralhado as coisas. Putz, temos que usar o cara aqui, o cara lá. E os caras se perderam. O CNM se perdeu. Então, o Arleu, em Itaquera, ele é reconhecidamente um árbitro caseiro. Na dúvida, ele vai dar para o time da casa. Nada surpreendeu. O Zanovelli, que apitou Fortaleza e São Paulo na quinta, em Salvador, fazer o que ele fez Bahia e Flamengo, é esperado. Dá 10 mil cartões e tal, é esperado. A gente viu na quinta-feira. Os dois árbitros os dois árbitros Copa, estavam em Belo Horizonte esse final de semana, tomaram café juntos. O Wilton Pereira Sampaio e o Rafael Claus. Um no Atlético e Inter e o outro no Clássico Mineiro. O Rafael Claus tinha que estar no Itaquera. Claro. É evidente. Né? Não tem alguma dúvida disso? Né? Então, assim, o erro da escala em série, ele provocou o efeito cascata em todas as partidas. Foi um desastre a escala de arbitragem. E o Bruno Arleu é esse tipo de árbitro. E ele, em São Paulo, tem um agravante, porque São Paulo é torcida única. Então, sendo um árbitro caseiro, cara, a chance de ele, na dúvida, dar pro time da casa em São Paulo é 100%. Então tá aí, né, galera? Acho que é isso mesmo, né? O São Paulo amanhã joga contra o Sport, né, na Ilha do Retiro, né?
Acho que o empatezinho lá também tá de bom tamanho para decidir no Morumbi, né? A gente deu sorte no sorteio aí para decidir no Morumbi. Então, o Dorival tá invicto ainda. Foi um bom jogo contra o Corinthians, cara. Merecia ganhar. E amanhã a gente espera um grande jogo do São Paulo na Ilha do Retiro, valeu? Então se inscreve no canal, deixa o like aí, galera. Tô inscrito aí pra Banda Esporte aí, link da Banda Esporte, programa G4 aí na descrição, valeu? É nóis, vamos São Paulo amanhã, tem provável escalação e pós-jogo, valeu? Vamos reagir junto aí amanhã, é nóis!